Bom dia, buscadores. Namastê, Hare. A leitura hoje do Bhagavad Gita, capítulo 18, conclusão, a perfeição da renúncia. Verso 76. Ó Rei. Fazer as reverências. Um momento. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 18, conclusão, a perfeição da renúncia. Verso 76. Ó Rei, toda vez que recordo este diálogo magnífico e sagrado entre Krishna e Arjuna, sinto prazer e me emociono a cada momento. Verso 77. Ó Rei, ao lembrar a maravilhosa forma do Senhor Krishna, sinto uma admiração cada vez maior e me regozijo repetidas vezes. Repetindo. Verso 76. Ó Rei, toda vez que recordo este diálogo magnífico e sagrado entre Krishna e Arjuna, sinto prazer e me emociono a cada momento. Verso 77. Ó Rei, ao lembrar a maravilhosa forma do Senhor Krishna, sinto uma admiração cada vez maior. Me regozijo repetidas vezes. Gratidão. Namastê. Hare Krishna. Muito obrigada, Kátia. Vou fazer uma pequena dissertação sobre esses dois versos. Eu vou primeiro entoar o mantra. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Eu vou ler o sânscrito. Rajan Samsmritya Samvadam Imam Adbhutam Keshavarjunayo Punyam Rishyami Cha Muhurmuhu Tacha Samsmritya Rupam Atyadbhutam Hare Vishmayo Memahan Rajan Rishyami Cha Punaha. Olha, tem esse primeiro verso me lembrou uma historinha muito bonita, porque ele fala assim, que cada vez que, né, ele se emociona quando ele ouve, né, esse diálogo de Krishna e Arjuna do Bhagavad Gita. Eu lembrei de duas coisas. Primeiro, lembra quando a gente, não sei se a gente tem lembrança ainda da escola primária, quando a gente ia na escola, que cada vez a gente passava de ano, no fim do ano, dava aquela sensação gostosa, né, de felicidade, de ter conquistado algo, né, de ter crescido, evoluído, né, passado de ano. Assim, eu me lembro, é uma sensação muito gostosa. E assim, o conhecimento te dá isso, né, quando você acaba de ler a Bhagavad Gita e você conseguiu absorver alguns dos conceitos, né, porque é muita coisa. Dá essa sensação, assim, como ele está descrevendo nesse verso de... Talvez a gente não se emocione, ou talvez sim, talvez algumas pessoas sintam, cada um sente algo diferente, né? Nós estamos chegando no fim desse diálogo tão incrível de Krishna e Arjuna. Então, tinha na entrada de um templo, tinha um senhor que estava lá todo dia na entrada do templo, e a Bhagavad Gita. Então, um sábio, não um mestre, passou por ele
e ele estava segurando o livro, sabe a capa do livro que tem, mostra Krishna conduzindo, né, sei lá, o carro de Arjuna, e ele estava o livro aberto, e estava com o livro de ponta cabeça, e estava chorando de emoção. Então, esse sábio, esse mestre, não sei, ele parou e disse, mas por que você está chorando? E você sabe que você está... O cara não sabia ler, né? Por isso que ele estava de ponta cabeça, que ele não sabia ler. E estava chorando, emocionado. Então, esse senhor perguntou, mas por que você está chorando? Ele falou, de ver Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, tão humilde, tão amorosa, conduzir o carro de Arjuna, me emociona totalmente. Olha só a humildade do Senhor Supremo, né? Ele está servindo o seu próprio devoto. Olha que coisa incrível, né? Então ele se coloca na mesma posição de seu devoto. Ele não se sente superior, porque uma das 6 qualidades de Krishna, o Vishnu é chamado de Bhagavan. Aliás, o nome Bhagavad Gita, Gita quer dizer o canto. Bhagavad vem de Bhagavan, que é aquele que possui todas as opulências. E uma das opulências de Krishna é a humildade suprema. E ele, em nenhum momento, ele se sente senhor da criação, ou senhor de nada. E a prova é que ele está servindo o seu próprio devoto, né? Então, a Bhagavad Gita é um livro assim que realmente ele é feito para iluminar e despertar o ser, está adormecido na ilusão, na ignorância. E esse livro é assim algo que, por exemplo, muitos personagens conhecidos da história tinham a Bhagavad Gita como um livro de cabeceira. Por exemplo, Mahatma Gandhi, toda a obra assim enorme que ele fez, né, que ele conseguiu libertar a Índia de uma forma pacífica, tudo ele se baseava nos ensinamentos da Bhagavad Gita, né, nos ensinamentos de Krishna, na Bhagavad Gita. E muitos, assim, Schopenhauer, grandes filósofos, muita gente, né, tinha a Bhagavad Gita como referência na vida, porque não existe outro conhecimento que te, assim, em outro livro, que te fale de conceitos como você não é esse corpo, você é um princípio eterno, né? Uma diva, um princípio eterno, você não é o corpo. Você abandona como uma roupa velha, que você joga fora, você compra uma nova, a mesma coisa, com o corpo está velho, a gente abandona e adquire um novo, né? E muitos conceitos, o conceito dos 3 gunas, as 3 modalidades da natureza, você não encontra isso em nenhum lugar. Esse conhecimento védico, esses conceitos que te ajudam a ver a vida numa perspectiva totalmente diferente. E com esse conhecimento, né, com essa perspectiva, a gente é menos afetada pelas dualidades, né? Porque é tanta dificuldade o tempo todo, né? Tanta coisa que vem na nossa frente, o tempo todo tem. Tipo, você está andando, sabe aquelas ruas que tem muito semáforo? Mas não acaba nunca. Eu caí sempre no vermelho. Às vezes você passa, está tudo verde, né? Às vezes você passa e meu Deus, quando é que eu vou chegar? Está cada vez semáforo vermelho, vermelho. E às vezes a vida, a gente tem momentos que é assim, gente, mas não para. É semáforo vermelho, mas quando é que vai ficar verde, né? Então, esses conhecimentos da Bhagavad Gita são realmente um tesouro sem preço, né? Assim, nos dá muita força espiritual, clareza, né, para poder entender a vida melhor e qual é a meta da vida. Porque a gente pode se perder tão facilmente, tantos caminhos, né? A ilusão que se chama Maya em sânscrito, que é a ilusão, o que no cristianismo se chama do diabinho, né? O diabo, que nos faz desviar. Então, Maia está sempre lá, a ilusão, a ignorância, sempre nos levando para baixo, para as trevas, para a ignorância, para a depressão. É difícil, né, gente? A vida é complicada, então a gente precisa de força espiritual. E essa Bhagavad Gita, o objetivo é esse,
é nos iluminar a cada instante, nos dá força. Olha o Arjuna, que era um guerreiro poderosíssimo. A gente, comparado a ele, é um mosquitinho, uma formiguinha, né? Arjuna era um devoto muito elevado, né? Ele está assim, ele está jogando um jogo, né, de se ilusionar para que toda essa lila, né, esse passatempo ocorresse, que é falar Bhagavad Gita, mas na verdade ele era uma alma extremamente elevada e iluminada, portanto ele se deixou envolver pela ilusão total, a depressão, a ansiedade, crise de pânico, né, antes de começar a batalha. E olha nós, né, ao lado dele, a gente a gente vive as mesmas coisas, né? Então, no fim do livro, Krishna diz, olha, eu te falei tudo, agora você decide o que fazer, né? Você decide, você toma o caminho da ignorância, continua na ilusão, você segue o caminho do Dharma, do que você deve fazer. Então, todos esses ensinamentos dão uma força, assim, incrível. E, assim, é difícil de entender a Bhagavad Gita, porque não é intelectual, tem que ser realizado, né? O intelecto é Jnana, e a realização se chama Vijnana. E a gente tem que chegar à realização. E aos pouquinhos, né? Você vai realizando, aí você vai de novo. O que você pode fazer, por exemplo, que é muito legal, você pega assim a Bhagavad Gita, você lê só os versos, né? Quando você tem, sei lá, um dia livre ou 2 dias livre, um momento assim mais tranquilo, você faz isso, você relê todos os versos, não entra nas explicações dos comentários, nada. E para você ter uma visão global, sabe, para relembrar todos os conceitos. E você vai ver, para quem segue as gotas védicas, você vai ver que né, você vai lembrar, é verdade, e tal, não, sabe, vai assim, dar uma clareza e uma força muito grande, né, de reler só os versos de cada capítulo. E para quem está fazendo o curso da síntese da Bhagavad Gita, nós escolhemos os versos principais de cada capítulo. Isso também é legal de reler cada PDF, né, os versos principais, que te dá realmente, né, te ilumina. Então, nos momentos difíceis que você está sem força ou você está realmente abalada com alguma notícia, né? Pode ser saúde, dinheiro, relação, tanta coisa, né? Então, você pega esse livro e se torna seu livro de cabeceira, né? Porque ele é muito iluminador e, como diz sempre o Prabhu, não é uma religião, não é uma seita, não é algo para te fechar, ao contrário, a Bhagavad Gita, ela te leva a refletir com inteligência, não para te fechar num dogma, numa ideia. Krishna, ele quer que Arjuna, ele reflita com inteligência, que saia daquele mar de emoções, né? Porque as emoções é a água, né? A gente cheia de água, a gente tem que transcender, sair das emoções, sair da mente e se fixar na inteligência. E lá, aí a gente tem força para tomar as decisões certas. Enquanto a gente está na dualidade das emoções, aquela coisa assim, confusa, né? Aquele mar dentro de nós, é difícil. E geralmente a gente toma as decisões erradas. Mas quando você tira a cabeça da água e se fixa na inteligência, no conhecimento, aí sim você se sente firme, segura, né? Sólida e assim, equilibrada e alinhada para tomar as decisões certas e continuar caminhando, e você sabe que os semáforos vermelhos vão passar e o verde né, vai prevalecer e você vai poder seguir o caminho e chegar à sua meta, tá certo? Então, a Bhagavad Gita que se torne um livro de cabeceira seu, porque ele é útil a vida toda, até o último suspiro. Ele pode nos ajudar. E claro, quando ele sobretudo, quando ele é ensinado por pessoas qualificadas
e que elas mesmas realizaram esse ensinamento, né? Quanto mais um ser realiza esse ensinamento e te guia, mais você tem certeza de chegar à meta, né? Então, mestres, orientadores qualificados é uma das condições fundamentais para a gente poder chegar nessa compreensão profunda da Bhagavad Gita. Um mestre, um orientador qualificado, ele tem a chave para entender o significado profundo, né? Porque você vê como cada verso é tão profundo, a gente lê e geralmente a gente não entende nada, né? Mas com a chave correta, você abre a fechadura, abre a porta, e lá todo o conhecimento ele é revelado para você, né? Então, duas coisas. Sempre lembrar desse conhecimento. Aquele que se emociona como aquele senhor, aquele é a perfeição da existência, né? Mas nós não estamos todos nesse nível, mas pelo menos ler e estudá-lo com pessoas qualificadas para te ajudar a realmente chegar à meta desejada, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham um excelente fim de sadhana e fim de dia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Maha Mantra libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna.